Muitos monumentos e prédios históricos brasileiros se encontram em processo de degradação. Em São Paulo, andando pelo centro, nossa reportagem encontrou só um monumento sendo restaurado. A ação do tempo não perdoa. Em Americana, no interior de São Paulo, os principais prédios históricos estão abandonados. A estação, o colégio e a fábrica de tecidos da Vila Carioba já desabaram parcialmente. Em processo de tombamento, a Vila Operária foi construída para os funcionários da fábrica de tecelagem, que em 1919 chegou a produzir 7 milhões de metros quadrados de tecido. O descaso também é visto na capital paulista. A antiga sede do 2º Batalhão de Guardas do Parque Dom Pedro II ficou abandonada entre 1995 a 2012 e apresenta rachaduras, paredes e telhados em ruínas. O prédio já foi sede do Hospício dos Alienados, do Exército e da Polícia Militar. Agora recebeu um plano de restauro. Na cidade mais rica do país, são 400 monumentos históricos. A maior parte está no centro de São Paulo. Andar por aqui é reviver o passado, é conhecer a nossa história. Um passeio que poderia ser mais agradável do que é hoje. A foto vai para Porto Alegre. É a primeira vez que Roberto faz turismo na capital paulista. As impressões dele... Eu achei bem mal cuidado, assim, sabe? Não que esse seja um exclusivo de São Paulo. Nesse monumento aqui mesmo, aqui atrás, está faltando letras. Na placa, em frente à Fonte dos Desejos, nada de informações, só pichações. Na obra que compõe a Praça Ramos de Azevedo, falta um pedaço em uma das esculturas. No Largo da Memória, mais um ato de esquecimento. O obelisco, monumento do século XIX e o mais antigo de São Paulo, passa despercebido. Entre tantas obras mal cuidadas, achamos esta em restauração na capital. Inaugurada em 1927, a fonte monumental esperou até agora para ter a primeira reforma. Para essa arquiteta, a preservação é um trabalho conjunto de governo e sociedade. O corpo técnico é insuficiente para dar conta dessa dinâmica da cidade. Eu acho que pelo fato de São Paulo ser uma grande cidade e ter problemas que a gente pode encontrar em qualquer cidade em menor escala, esses problemas aqui eles estão mais acentuados. A Vila Carioba está em estudo de tombamento pelo CONDEFAT, conselho responsável pelo patrimônio histórico em São Paulo. Em nota, o órgão assegurou que, mesmo durante a fase de estudo, será mantida a preservação dos imóveis. Agora, é uma pena, né? Porque você vai, às vezes, faz imagens, reportagens fora do país, você vê ali aquela fonte tão bonitinha, essa que está restaurada, você viu a foto antiga? Que brinco, que bonito, né? Linda. É interessante. A gente vai para a Europa, todo mundo fica babando, chega aqui é um lixo, que o centro de São Paulo é sinônimo de lugar feio. Quem sabe o Estado podia aprender um pouco com a igreja, se a gente seguir o que falava o Novaes. E cuidar da memória. A igreja tende a cuidar bem da sua memória, inclusive física. Olha, eu digo as casas, os prédios, né? O Estado não cuida. Não há dúvida que há uma ponte clara entre as duas coisas, porque a degradação dos grandes centros no Brasil e em muitos lugares do mundo, mas no Brasil a degradação do centro, quer dizer, o centro é um lugar que se degradou. Né? Que é onde o lugar começou, a cidade Isso, começou. Então a degradação dos chamados monumentos históricos, ou da história da memória arquitetônica, ela vem junto com essa degradação do centro, que sofre a competição da antimemória, do fluxo aberto, que são o quê? Os condomínios que deram à classe média durante muito tempo uma ilusão de que indo para condomínios de periferia que eu digo em relação ao redor da cidade, em relação ao centro, o que é um condomínio tipo Alphaville? É a total ausência de memória, porque você chega lá naquele descampado, ou então joga uma terraplanagem ali e levanta casas que não têm história. Está mais perto de Miami. Não tem história de vizinhos. O condomínio não tem história de vizinho, porque começou tudo ali. Começou do nada. É diferente de uma rua onde você diz assim, a rua que morava a minha avó, teve um vizinho assim, tinha um louco que andava. Não, o condomínio é a ideia de que a vida pode começar a todo instante. É a ideia de que você pode viver sem memória. Então, nós tivemos uma... modernidade. Isso, nós tivemos uma total adesão a esse modelo totalmente alienado, para usar uma expressão que está fora de moda, né? Totalmente alienado de morar, que é morar sem laços com o passado.
reinventar uma vida repentina dentro de um condomínio fechado, murado, fora de onde está a vida nociva, a vida perigosa, que na verdade onde é a cidade pulsa, que né? É a vida que conta, e ao mesmo tempo você abandona essas arquiteturas, inclusive abandonando os moradores à própria sorte, porque tem gente que não preserva aquilo que tem, porque tem gente que mora. Em Belo Horizonte, por exemplo, há isso. Casas que são históricas e tal, e que são abandonadas, certo, e as pessoas não têm não sabem nem o valor que aquilo tem. Eu queria pontuar uma coisa rapidamente, que é o seguinte: isso é a própria aposta moderna. A modernidade, ela não quer saber do passado, porque ela acha que ela é a melhor coisa que já pisou na face da Terra. E, portanto, a ideia de não ter passado significa que você é livre. Esse é um exemplo da contradição moderna. Quando você olha para as casas, para lugares assim, você joga no lixo, porque eu vou morar como ele estava falando, no condomínio. Isso é uma espécie de materialização daquilo que a modernidade acha muito bom. Tem um deslumbramento quando as pessoas têm acesso a isso bem cuidado, fora do Brasil, por exemplo. Tem uma... Sim. Aí tem um ponto aí ele fundamental. É aquela coisa de idolatrar, que é... Ele é turista. Mas aí, Poli, tem um ponto importante. Acho que você troca num ponto importante. Vou dizer só uma coisinha rápida, porque eu sei que o tempo é pequeno. Em países como Itália, França, países que têm mais história do que nós, os monumentos, eles narram, eles têm narrativas, eles recuperam histórias com as populações se identificam. Num país como o Brasil, nós somos muito avessos a nos identificarmos com as figuras de vulto do país. Por quê? Porque nós temos o legado da escravidão. A escravidão transformou a ideia de vulto numa ideia inaceitável. Por quê? Porque aqui tudo era meio fajuto, né? Que grandeza havia se você tem 350, 400 anos onde quem trabalha é escravo. As pessoas não aderem a essa simbologia nacional porque elas foram forçadas a ficar fora disso. Mas nos Estados Unidos se adere. Sim, mas acontece que a população escrava nos Estados Unidos foi 1/10 do que foi no Brasil. Então, veja a seguir. Tudo bem. A gente fala outra hora disso, não dá. E eles fizeram a Guerra da Secessão. Resolveram. Bom, vamos.